Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Espírita Freestyle. Não é freestyle porque nós não seguimos Kardec, é freestyle porque nós abordamos qualquer que seja o tema. E aqui estamos com Isabela Mendonça, Maurício Santana, dando já um bom dia para os dois. Bom dia, Belle. Bom dia, Mauri, bom dia, Dani, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Dani. Se fosse cá em Portugal, era bom dia até 10 Até da noite. meia-noite, né? Até. Então, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, Beli, tudo bom? Então, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema polemicíssimo, porém não deveria ser polêmico. Nós vamos falar sobre preconceitos no espiritismo. Por que que nós consideramos esse tema polêmico? Porque nós percebemos que não há muito material, seja na codificação aparecem coisas gerais do respeito ao próximo, qualquer que seja o próximo, mas mesmo nas obras mais recentes, sendo esse tema um tema muito recorrente nos textos de outras áreas, a gente não vê muito textos que combatem essas ações preconceituosas ou racistas ou qualquer que seja a natureza do preconceito, nos textos atuais. E nós decidimos hoje conversar um pouco sobre isso, né? E entender principalmente por que que o movimento espírita no Brasil, principalmente, não tem uma produção textual a respeito desses temas. Já peço aqui as considerações iniciais da Belle e depois as considerações iniciais do Amaury sobre este Este. maravilhoso tema. Exato, é um tema bem polêmico, né? Eu lembro de estar até a comentar com vocês e a refletir sobre o porquê a gente não tem tanta produção, né? Sobre esse tema historicamente, né? Do início do Espiritismo até agora, assim. A nossa base conservadora é bastante forte nesse aspecto, né? Então, assim, não tinha muito o que esperar diferente. Lógico que se a gente não começar a tratar desses temas mais espinhosos, não vai aparecer nunca. Então, assim, estamos aqui, né? Já sabendo que vamos gerar muita polêmica com o que cada um vai dizer. É um assunto bem espinhoso, como já foi falado, né? E também o preconceito, ele é muito utilizado, é, é, a indústria, o comércio usa isso para vender produtos, é, políticos, sociedade, enfim, utiliza o preconceito, porque o preconceito já faz parte da nossa sociedade do ser humano, né? A gente precisou do preconceito até para sobreviver, como os homens primitivos, para poder sobreviver aos perigos. Né? Por exemplo, um bicho que é comprido, sem pernas e com escamas, você já não precisa testar esse animal para saber que é venenoso, uma cobra, por exemplo. Então, o preconceito foi necessário para a gente conseguir sobreviver. Ou então, quando vivíamos em tribos, viu uma pessoa estranha. Então, uma pessoa estranha chegar na sua tribo, na sua aldeia, então pensa logo que é um invasor, alguma coisa assim, para você não precisar pensar que, não, essa pessoa é amigo, é inimigo, então você já tem esse preconceito com um estrangeiro. O problema é como ele é reverberado na nossa sociedade ainda, né, no nosso estado evolutivo, né? Nós não evoluímos muito neste sentido, né? Essa questão do, do forasteiro reflete muito essa nossa ideia de materializar os nossos preconceitos em cima do forasteiro, né? Porque o forasteiro é o diferente, o forasteiro ele vem de uma cultura diferente, ou seja, ele vai ter manifestações que eu não vou, que eu não repito. Aí, aquilo pode despertar ou curiosidade ou exclusão, não é? Dependendo da pessoa. E normalmente, quando problemas começam a ocorrer, nós, por causa do nosso orgulho,
transmitimos esses problemas ou a causa desses problemas àquele que nós julgamos ser diferente, né? No, no Brexit, por exemplo, começou um movimento anti-imigração em que fizeram com que boa parte da sociedade britânica acreditasse que os problemas que estavam começando a ocorrer lá, das coisas ficarem mais caras, de ficar mais difícil de pagar os aluguéis, de ficar mais difícil disso ou aquilo, que o problema era exclusivamente a existência dos imigrantes. E é uma solução relativamente simples, porque você acaba não atacando o cerne do problema, colocando a causa naquilo que não é de fato a causa. Na verdade, colocando a culpa naquele ou naquela parcela que também sofre ou sofre até mais por conta dos problemas que ocorrem ali naquela sociedade. Sim, sim. Eu estava aqui, tu estavas falando, eu estava pensando que eu ouvi de uma historiadora, né? Ela é italiana, então quem sou eu para não não acreditar? Inclusive, ela tinha doutorado na área, né? E aí ela disse assim, ela falando sobre o cristianismo, né? Que é bastante forte aqui na Europa. Sim, vamos deixar dessa forma, até porque aqui tem muitas igrejas, as pessoas têm uma relação muito próxima ainda, né? Com o cristianismo vindo da igreja católica. E aí ela, ao explicar sobre como Roma se transformou, como Roma se tornou católica, ela, na época, né, dos romanos, da expansão de Roma, ela deixou claro que não foi o cristianismo que converteu Roma, né? Foi Roma que converteu o cristianismo. Esse foi o termo que ela utilizou e eu achei muito interessante, porque a gente começa a alterar as coisas para que elas se encaixem, para que a gente consiga, através de tudo que a gente pode falar sobre preconceito, se vai estar relacionado ao domínio, né? Um dominador sobre um dominante, né? Então, assim, a Jesus Cristo, que Sobre foi um dominado. imigrante, sobre o dominado, exatamente, obrigada. Um dominador sobre um dominado. Jesus Cristo, que não era branco dos olhos azuis, muito menos com cabelo loiro, né? Não tinha, não tem condições dele ter esse tipo. Então, vai se modificando para quê? Para que aquelas pessoas que têm aquele tipo de rejeição a uma pessoa, a uma comunidade e tal, para que ela possa aceitar aquilo ali como ideia. Então, todos esses preconceitos, Jesus era carpinteiro, Jesus não andava, né, com as Morar na roupas mais caras, periferia, morava na periferia, né, não é mesmo? Então, assim, Andava com os excluídos. andava com os excluídos, comia do que lhe trabalhava, do que lhe dava. Então, assim, quem era, né, a pessoa mais simples possível, porque ele não foi aceito à época, e agora a gente teve que adulterar esse Jesus Cristo para poder que a gente aceitasse. Então, assim, até Jesus está sofrendo preconceito, a gente não imagina. É complicado. É verdade. Aqui no O Livro dos Espíritos tem no capítulo, a terceira parte, né, das leis morais, a lei de igualdade. É bem interessante, né, sobre isso. Que talvez seja, a gente conversou, por que será que não há essa abordagem na literatura espírita mais moderna, né? A respeito dos temas em que envolve o preconceito, o racismo, a xenofobia, a misoginia, etc, etc, etc. Talvez esse texto seja o escudo do movimento espírita, porque ele meio que está aí igualando todos os homens e que não precisaria mais, né? Trabalhar mais esse tema. O que não é verdade, né? A gente precisa, de fato, buscar um esclarecimento maior sobre os preconceitos que ocorrem na nossa sociedade atualmente. É dizer que todos os homens são iguais e pronto, não deve haver preconceitos por isso, não resolve as nossas questões, né? Mas sim estudar contextos históricos, estudar contextos sociais,
né, à luz do Espiritismo, já que Kardec nos convidou a fazer isso o tempo inteiro. A primeira pergunta, né, sobre a igualdade natural. No caso, a igualdade, ela é uma lei que está na natureza. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí Kardec faz um esclarecimento, né? Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, as nossas manifestações preconceituosas são tolices, né? Obviamente. Só que entender que um nasce pobre, outro nasce rico, perante as suas necessidades de aprendizagem naquele momento, não justifica as nossas ações para que o pobre continue sendo pobre e que as oportunidades do pobre sejam muito menores, inferiores do que a do rico, ou dizer, não, mas é porque a gente precisa de pessoas que façam certos trabalhos. Claro que nós precisamos de pessoas que façam certos trabalhos segundo as suas capacidades, aptidões, porém, a sociedade trabalhar para que uma certa parcela desta sociedade só tenha a oportunidade em certos trabalhos, em detrimento de outros, não é um caminho que reflete essa lei de igualdade que Kardec coloca. Interessante que esse tópico, né, sobre todos os homens são iguais, né, por incrível que pareça, essa ideia de que homens realmente são iguais só foi consolidada através de decreto, de legislação, só a partir do século XX, a partir da primeira Acho que, metade ainda. acho que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? É, Declaração Universal dos Direitos Humanos. depois da Segunda Guerra, porque na época de Kardec ainda era o quê? Era as leis liberais, né, da Revolução Francesa, que dizia que o Estado não deveria interferir na sociedade, no liberalismo, né? O liberalismo. Aí, no início do século XX, teve que os direitos sociais, sobre a questão do que os homens tinham direitos. E é o chamado de direito de segunda geração, se não me engano. E o de terceira geração é justamente da Declaração da ONU, né, dos direitos humanos. Então, só foi consolidado isso realmente muito tempo depois, né? Só tinha uma ideia, o homem é igual, mas nunca foi muito bem consolidado. Tanto é que existia escravidão na época de Kardec, E no era Brasil, normal, né? que era normal, mas só foi consolidado realmente no século XX. Pois é, assim. Interessante. Ah, Pode falar, força, força, força. para. Eu ia dizer que realmente na época de Kardec, né, a gente estava conversando que assim a gente vem, na verdade, de doutrinas ou religiões que são muito conservadoras, né? Que na sua base, se a gente for falar do espiritismo, as pessoas eram pessoas da ciência, né? Eram pessoas que tinham acesso a, a, a estudo, tinham acesso a muito mais coisa, então assim, eles não vinham de classes sociais, né, menos favorecidas. Então, assim, o pensamento da época, infelizmente, continua reverberando, é que era que existe realmente uma diferença de sociedade e existe uma justificativa, e não é bem assim. Eu realmente já ouvi espíritas com esse discurso de dizer, ah, mas se eu nasci rico é por isso, se uma pessoa nasceu pobre é por isso, e tipo, cada um vá na sua luta, e aí a pessoa vê a base de caridade, né? Cadê a base da caridade do espiritismo? Que, assim, independente da pessoa ter nascido numa condição ou não, desfavorecida ou não, você não vai ajudar, tipo, né? É muito cômodo essa ideia que a gente traz, que eu diria que são dogmas, né, de outras religiões, que só o fato de eu estar a frequentar, só o fato de eu estar a doar uma roupinha,
não me traz uma necessidade de mudar, apesar do Espiritismo dizer que precisa, na sua base da decodificação, que existe necessidade da reforma íntima, mas as pessoas também botam muros, né? Até que ponto eu preciso ter a minha reforma íntima, né? Eu sei que as pessoas não vão mudar da noite para o dia, né? Tipo, hoje eu penso de uma forma, amanhã eu vou pensar de outra. Não, claro que não é. Se mudar fosse fácil, né? A gente não estaria no segundo mundo da escala evolutiva, que eu sempre falo. Provas e expiações, quem somos nós, né? Mas é necessário a mudança começar, o debate começar, né? Porque senão a gente não vai sair do lugar nunca. É verdade. A sensação que eu tenho em relação a isso que você falou, Belly, é que parece que essa ideia ela tá mais que impregnada, parece que ela está institucionalizada, né? Cristalizado. Exatamente. E que é o que Ela nós vai se atualizando, né? isso. E é o que nós precisamos de fato combater, né? Nós sabemos que a gente precisa a ideia espírita da reforma íntima é muito de transformação pessoal, total de transformação pessoal, e não se preocupar com o que o outro individualmente faz, mas é, essa questão ela está muito impregnada no movimento espírita, né? Eu, a Mauri, falando sobre a ideia da Declaração dos Direitos Humanos, de que isso só mudou no século XX, achei um texto aqui de Kardec que é bem interessante, né? Sobre a frenologia e a eu não sei o nome, é um trava-língua. Fisiognomia. O que é isso, basicamente, né? Tá, daqui a pouco eu volto lá para mostrar onde é que encontra esse texto. A frenologia, ela estudava, a época era uma ciência, as academias científicas, as universidades estudavam isso. Hoje em dia é considerada uma pseudociência, que estudava o seguinte: associava a capacidade intelectual do ser humano com o formato do crânio, Deus. com o formato do crânio. E Acho. a consequência que eles alcançavam era basicamente que o branco ele tinha uma capacidade intelectual maior do que o negro, né? A época havia esse tipo de estudo, a época havia esse tipo de estudo. E Kardec, é, ele estudava isso, né? Deixa eu mostrar aqui o texto para vocês. Ele estudava isso e fez com que ele escrevesse textos da seguinte natureza, ó. A raça negra é perfectível? Segundo alguns, a questão é julgada e resolvida negativamente, ou seja, não. Não. Se assim é, se essa raça é voltada por Deus a uma eterna inferioridade, a consequência é que será inútil preocupar-nos com ela e que devemos limitar-nos a fazer do negro uma espécie de animal doméstico dedicado à cultura do açúcar e do algodão. Entendendo Entretanto, certo? é isso mesmo. Tem aqui esse texto na Revista Espírita. Entretanto, a humanidade, tanto quanto o interesse social, requer um exame mais acurado. Aí ele, né, dá uma, uma, uma visão. Lembrando que esse texto é sobre essa pseudociência à época, né? E qual era a percepção que os acadêmicos tinham sobre isso. E Kardec tentava estudar essa ciência, à época que hoje é pseudociência, à luz do espiritismo. Aí ele dizia, como essa ciência existia e indicava que os negros eram inferiores intelectualmente, ele tentava, usando a doutrina espírita, justificar o motivo disso, né? Sobre a existência do espírito, sobre o espírito que anima a pessoa do negro, o espírito que anima a pessoa do branco, etc, 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 etc. Só que, lembrando, esse texto, essas ideias não foram para os livros básicos. Não foram para os livros básicos porque provavelmente, eu não encontrei nenhum texto que fale isso, um texto de Kardec, mas provavelmente Kardec percebeu que não fazia sentido. Porque a época de Kardec, o mundo ainda era
Ah, não, já ia falar besteira. Tá, tudo bem. A época de Kardec, havia essa separação, como a Mauri descreveu, da aristocracia. Tipo, a aristocracia era superior nas ações em relação àquele que não tinha oportunidade de estudar, por exemplo. É por isso que Kardec fala muito sobre os ricos e os pobres, né? Sobre os selvagens. Ele fala muito sobre isso. Agora também da questão da Europa, aquela época de Kardec estava colonizando ferozmente tanto a África como o sul da Ásia, né? Índia, Índia, Paquistão, na época não existia o Paquistão, então fazia Exatamente. parte do conceito. Exato. Exatamente. E é claro que quando eu falei no começo sobre os contextos sociais atuais, os contextos históricos, isso na colonização, a colonização, as invasões, né? Eu vi um senhor acho que do Quênia, ou da Etiópia, falar assim, se vocês falam que Hitler foi o maior o homem mais perverso que existiu, porque ele matou 10 milhões de brancos. 10 milhões de judeus, uma coisa assim. Fulano de tal, eu esqueci o nome que ele disse, matou 200 milhões de pretos e vocês nem tocam no Acho- nome dele. Ah, Eu se acho que brincar, faz um monumento. eu acho que eu sei quem é. Parece que foi o rei imperador da Da Bélgica, Bélgica. que ele Eu acho que praticamente privatizou por, o, por ali, por isso, Congo, por ali, o Congo, Congo, foi o Ruanda, Congo. alguma coisa assim. Alguma relação assim, e é algo que eu realmente preciso estudar para perceber melhor. E, infelizmente, na reunião passada, no nosso episódio passado, a gente falou sobre o eurocentrismo e a ocidentalidade do mundo, né? Que nós tratamos muito dos temas que acontecem no Ocidente, né? Na Europa, no continente americano. Se bem que quando coisas acontecem na América Central, na Nicarágua, ou enfim, na Jamaica, a gente não se preocupa muito. Agora, quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, nos países da União Europeia, a gente se preocupa, a gente, não sei o quê. Quando teve aquela explosão de bomba na França, todo mundo botou a bandeirinha da França, e no mesmo período, na Nigéria, um grupo terrorista sequestrou e matou 200 mulheres, e ninguém nem soube. Ninguém- Ninguém nem soube. Porque nós somos ainda muito eurocentristas, né? E nós, enfim, ficamos muito nos preocupando com os temas relevantes para o Ocidente. A gente se esquece que o mundo também tem outras pessoas. Quando há coisas assim que ocorrem, por que que o Covid, no começo gerou um pouco de isso não vai nos alcançar, porque estava lá na China, era distante, era do outro lado do mundo, a gente não ia ter, não ia ter reflexo na gente, né? E essa ideia, essa construção, ela acontece até hoje. Exato. Na época do Covid, eu lembro que a gente fez uma viagem, né? E eu lembro que a gente foi a um restaurante, sentamos, mas assim, já estava começando a voltar uma vida mais, né? Você não podia sair da ilha que a gente estava, mas podia viajar dentro. E aí as pessoas, elas não, eu percebi, elas sentavam próximo, numa cadeira, mesa ao lado, minha e do Dani. E aí, quando nos ouviam falar em português, eles mudavam de mesa. E aconteceu 3 vezes. Colocavam as pessoas ao lado da nossa mesa, quando elas nos ouviam falando em outro idioma, elas iam para outra mesa. Eu digo, rapaz, eu me senti agora a bola do vírus, né? Porque assim, eu Neste não sei se sentido, é um nome nesse. a gente se sentia um pouco que ia ser chinês. Foi. Aí eu, caramba, que negócio maluco, assim. Imagina, né? Lógico, a gente passa por situações. Eu que sou mulher, por exemplo, passo sim, né? Por situações porque sou mulher, que a gente normaliza, mas não é normal, né?
Então, cada classe passa por uma coisa Eu diferente, que sou né? negro também, eu que sou negro também passo por algumas coisas também, né? Imagina. Aí a gente, tipo, só que a questão é que a gente acaba normalizando coisas que não são normais, porque a gente acaba tolerando comportamentos que, poxa, lógico que a gente não vai fazer da nossa vida um campo minado, porque a gente precisa viver, pagar as contas e viver em paz. Mas assim, não dá, né? Tem coisas que as pessoas, elas realmente vão ter que mudar e a gente não vai estar brigando, nem, enfim, vai cada um na sua, devolvendo o mal. Eu, pelo menos, tento devolver o mal da pessoa para a pessoa e vamos seguindo, porque não dá. Ele fala também da questão do preconceito de gênero também, né? Quem associa o preconceito também ao lado racial, mas também esquece também do gênero, né? Exato. Nossa, Do, isso gê- aí é. Eu ainda fico muito impressionada. A Dani sabe que eu fico muito estressada com isso. É o de gênero, é o de onde a pessoa nasceu, né? No A Brasil, xenofobia, a né? gente, a gente, quando a gente conversava com as pessoas sobre, não, a gente tá pensando em estudar fora, aí o pessoal se preocupava, mas você não tem medo de sofrer isso? Eu disse, rapaz, eu sou do Nordeste, sou de Maceió. Se eu for para Recife, eu já vou sofrer, porque eu já sou de é, outro estado. É verdade. Apesar de sermos da mesma região, temos um sotaque parecido. Se eu for para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Sul, eu vou sofrer do mesmo jeito. Então, é aquilo que o Mauri falou no começo, né, sobre o forasteiro. O forasteiro vai chamar a atenção. Algumas pessoas têm uma atitude positiva, outras pessoas têm uma atitude negativa. A questão é como é que eu vou lidar com essas pessoas que têm atitude negativa. Né? Eu vou explodir, vou, enfim, dar as minhas respostas e ousadas. até, Não. e até coisa parecida. Por exemplo, vai você, um ambiente todo de azul, você chegar de camisa vermelha. Entendedores entenderão, né? E É, aconteceu aqui, Amaury. Aconteceu exatamente a mesma situação. Eu estava com. Lembra, amor? A gente estava passando na rua, tava com Um cachecol do cachecol CRB, vermelho, do é CRB. vermelho. E só que o bairro que a gente estava morando era de um time que é azul, É do completamente Porto. azul e branco do Porto. Aí eu passando, do nada o cara falou assim, tipo, Esse sei lá, cachecol é do Benfica, porque detalhe que o Benfica é vermelho, é de Lisboa, né? aí ele, ô, esse cachecol é do Benfica? Como assim você tá usando, né, isso aqui? Aí eu me estranhei, porque assim, eu tava só a passar na rua. Aí eu, cachecol do Benfica? Aí o Dani entendeu, veja só, eu nem entendi, o Dani fez, não, é do time da minha terra e tal. Eu digo, caramba, Foi isso mesmo. me deixa. Pô. Ah, é verdade. E a gente percebe esse preconceito de gênero quando a gente, aqui na Europa, por exemplo, a mulher brasileira, ela tem um estereótipo, que eu não preciso dizer qual é. E tem muitos contextos que influenciam isso, né? As propagandas nos anos 90 para visitar o Brasil eram com mulheres de biquíni, etc. Tipo, como se você chegasse no Brasil e você ia ver apenas aquilo, né? A mulher brasileira é associada à prostituição em muitos lugares, né? Enfim, por diversos fatores, né? Por diversos fatores que não vamos aqui também nos aprofundar para não, a gente eu mesmo não tenho nem muito conteúdo para estar falando sobre isso. Mas acho que o grande problema, o que nos macula em relação aos preconceitos, é quando nós temos uma ação negativa para aquele que nós temos preconceito. Porque todos nós temos, é como a Mauri falou no começo, é muito uma questão até de proteção. Como, em Maceió, se a gente vê dois caras, como a gente fala, né, numa moto, passando perto de você, andando devagar, às vezes podem ser duas pessoas procurando uma casa, mas você vai ficar alerta. Porque inúmeras histórias de pessoas que foram assaltadas por dois caras que estavam em cima de uma moto. Infelizmente, é o que é, né? É o que é. Mas eu acho que a grande questão é que a gente precisa ter
atenção em relação aos nossos preconceitos é qual é a nossa ação, né, em relação àquele que nós julgamos ser diferente. Qual será a nossa ação? Qual deve ser a nossa ação? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, é sede perfeitos. E o primeiro item fala dos caracteres da perfeição. Aí tem aquele textinho habitual do Evangelho bíblico: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Os publicanos eram aqueles judeus que cobravam impostos, né? E, enfim, eram excluídos da sociedade tradicional, porque eles eram associavam eles como se fossem amigos dos romanos e os romanos eram nossos inimigos. Se E também, unicamente e também ninguém gosta de você bater na sua porta cobrando impostos. é verdade, pode ser quem for, né? Se Seja quem unicamente for. seja quem for. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazer com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? E os pagãos eram aqueles que não acreditavam num só Deus. Os romanos, por exemplo, eram pagãos. E até hoje eu já vi espíritas falando: ah, esse texto é paganismo, não sei o que, como se fosse uma doença, né? Enfim, isso é algo. Reflete-se nisso aí, né? Se a gente não faz diferente, o que é que nós temos de especial? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E, de facto, né? É, o que é que nós fazemos de diferente em relação àquele que julgamos ser, entre aspas, inferior, né? Que fazemos isso de diferente? E mais, qual é a nossa ação perante aquele que teoricamente nos tira uma fatia do nosso bolo, né? Porque muito do preconceito nasce daí também, né? Também tem a questão de colocar a culpa, né, dos problemas e tudo mais, né? Foi na Idade Média desde os judeus, né, quando foi, porque judeus perseguiram Jesus e tudo mais, foram assim, né, esse tipo de preconceito cometeram foi responsável por muitos crimes e outros tipos de preconceito, né, que variam de cada sociedade, né? Os americanos têm preconceitos com os latinos, tem os preconceitos com asiáticos, com negros, enfim, né? Cada um tem os preconceitos e os estereótipos, né? Que, inclusive, até mesmo a indústria do entretenimento se utiliza disso, né? Do vilão que só veste preto, o asiático que sabe lutar artes marciais, vários outros, né? Poxa, é mesmo. E assim, caramba, essa foi boa dos estereótipos. E a gente vai aprendendo um pouquinho do cinema, né? Eu lembro que eu assisti um filme que era de guerra, que eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, desse tema, e o governo americano, né? Vamos colocar assim, norte-americano, tinha conseguido sequestrar um russo e vice-versa. Só que eram espiões importantes, né? Com informações importantes. Aí eles eram tão sutis no filme, porque assim, quando mostrava o tratamento com o americano, né, com o norte-americano em terreno russo, era só Desumano, desumano. apanhando, desumano. E eles, como eles tratavam o prisioneiro deles de guerra da Rússia, era com café bom da manhã, acordando com a maior paciência, Eu conversando sei com que filme é esse. diálogo. Até a fotografia muda de uma região para outra. Umas cores mais no lado russo, umas cores mais desaturadas, aí É, exato. dando no lado americano as cores mais vivas, já Uma para. coisa mais velha, uma coisa mais pesada. Menina, eu fiquei assim, que é essas sutilezas, né? Do cinema incutindo na nossa cabeça, assim, olha só, se ele é assim, o norte-americano ele é assim, olha só, o bonzinho, o malzinho, né? E um detalhe interessante, por exemplo, um filme americano, sempre os lá no México, usam sempre um filtro amarelo, meio amarelado. Sempre, eu Para não dar uma sei por sensação quê. de algo mais antigo, né? Mais desgastado, Ah, mais velho. é,
É verdade. Eu tenho uma dúvida, agora surgiu em mim uma dúvida, e se esse estereótipo ele foi, eu não creio que ele tenha nascido com a arte, mas de certa forma a arte, a cultura, o cinema muitas vezes constrói, fortalece e reconstrói estereótipos na gente, né? Com certeza. O que o Amaury falou o que o vilão veste preto e o herói veste branco, né? O lado Star Wars quando começou era o lado negro da força e não usava um lado sombrio, né? Hoje em dia usa o lado sombrio, né? O lado escuro que não tem luz, no sentido de não ter luz, né? Mas antes usavam o lado negro da força, né? E eu gosto muito de Star Wars, acho que o maior arquétipo da jornada do herói é o Luke Skywalker, né? Da história do cinema. Arquétipo topado ali. Isso. E quando ele, no primeiro filme, ele era um fazendeiro de umidade, né? Ele vestia uma roupinha branca, ele era inocente, ele não sabia o que ele ia fazer, ele não queria ir embora, tal. No último filme, quando ele evolui, quando ele aprende sobre os poderes dele, ele já usa uma roupa parecida com a do pai, toda preta, né? E no final ele se vê em conflito entre que lado que ele vai escolher, né? E ele se sente poderoso porque o ódio causa poder, né? Por todas É as verdade. questões, né? E ele escolhe daí, né? Tipo, é interessante isso e o quanto que os nossos a gente precisa combater isso na gente o tempo inteiro, né? E essa história de Star Wars é um reflexo disso, né? Nós vamos ter contato com preconceitos, vamos ter tanto sofrendo quando atuando, quanto sendo preconceituoso. E a questão, o ponto-chave é o que é que nós vamos escolher de alimentar na gente? Se a gente vai continuar alimentando os preconceitos ou se a gente vai combater isso na gente, se a gente vai combater o dark side, né? É. Assim, existem termos agora que a gente está começando a entender, né, historicamente de onde vem. E a gente passa a ter a escolha de querer continuar a usar ou não, por exemplo. Né? Então, assim, tudo, a gente. Por que a história é tão importante? Por que a história, para algumas sociedades, é tão combatida, né, a matéria, assim, o estudo sobre história? Porque você entender historicamente as coisas, te dá a opção de escolha, te dá, né? Estudo, na verdade, ela já vai abrir a sua mente, o estudo. E história, né? Você passar a compreender um pouco da sua história, vai te dar a opção de permanecer do jeito que é, ou você mudar porque você não concorda, né? E a gente pode falar isso para qualquer coisa, se for para pessoas que foram escravizadas, né? Justificar ou não. Se for para pessoas, para mulheres, por exemplo, que aqui na Europa até escutei de um colega assim. Ah, mas veja só, não precisa as pessoas serem tão, tão incisivas nas suas opiniões, por exemplo, falando sobre quem é do meio ambiente e, né, faz parte de grupos que são mais, eu diria assim, mais xiitas, né, que vai lá e briga e é mais apaixonado pela causa, né? Ele disse, veja, as Foi mulheres mesmo. preconceituosa, hein? Xiita, por É, quê? Até mesmo. E porque é mais apaixonado, é uma coisa mais forte, tipo, não é porque eu estou vendo isso de uma forma negativa, é só um adjetivo para uma coisa que é muito, muito forte. E aí ele Radical. disse radical, exatamente, uma coisa muito radical. Ah, olha só, Chico, é radical. Ah, a interpretação que você usou foi essa, né? Para ele ser um pouquinho mais radical, né? E aí eu disse, aí ele, não, veja só, as mulheres conseguiram direito ao voto sem luta. Eu escutei uma dessa. Aí eu olhei assim, eu digo, ainda bem que sou eu que estou aqui, porque se fossem umas 4 mulheres que eu conheço, ele ia passar 2 horas ouvindo um sermão. Aí eu só olhei para ele e ri. Aí eu ri e disse, não diga uma coisa dessa, por favor, porque aí você realmente, pelo menos no Brasil, eu disse, aí vamos lá, eu disse, pelo menos no Brasil as coisas não aconteceram dessa forma. Eu não sei como foi aqui. Então, assim, cuidado com o que você fala.
Porque, né, eu também não ia dar uma lição de moral, porque eu mesmo não tenho paciência para esse tipo de coisa. Eu não tenho aqui, não estou aqui para abrir a cabeça de ninguém. Se as pessoas querem continuar o seu mundinho, vão continuar, né? E aí para tudo, assim, para tudo, eu prefiro não pegar certas brigas, né? A, a depender, assim. Ainda mais quando eu sei que não vai adiantar e só vou me estressar, então eu só deixo passar. Gente, eu Eu aprendi costumo. nos últimos anos para, às vezes, deixar de lado e deixar pessoas com as suas ideias mesmo e seguir. Exato, exato. A gente não consegue conversar com quem já tem uma opinião formada sobre qualquer coisa, independentemente da coisa. A gente não consegue dialogar. Uma vez eu Jesus estava disse o quê quando veio? Eu vim para os. para os doentes, exatamente. Ele Uma veio vez eu para os estava copos numa, vazios, não para os cheios. isso. Uma vez eu estava numa palestra com um professor de ensino daqui. Aí ele comentou justamente sobre isso, né? O obscurantismo, o negacionismo. E ele dizia que é inútil você querer debater com um obscurantista, porque eles vão usar argumentos que não existem, e você pode usar o argumento que for e não vai convencer, e não vai, enfim, ele não vai nem sequer lhe entender, porque não vai haver diálogo, não vai haver comunicação, né? E eu lembrei agora, eu falei de física, né, um pouquinho, que a origem da ideia de que o próton, ou protão, como falam os portugueses, e o elétron, ou o eletrão, terem sinais opostos é uma ideia homofóbica, dos opostos se atraírem. Ah, É uma ideia super homofóbica. Que é quando verdade. o próton ser positivo, o elétron ser negativo, é uma notação da humanidade. Porque o elétron não tem um sinal de menos escrito em cima dele, nem o próton um sinal de mais. E como existe essa propriedade que eles se atraem, e havia a Garoto. concepção social da época que os opostos se atraem, né? Um homem procura uma mulher, um roqueiro procura uma pagodeira, e por aí É, vai. Que não é assim, a gente sabe que não é assim, né? No final das contas. Mas havia essa concepção. é, Eles, pô, não existe nada mais oposto que o menos e o mais na matemática. é verdade. Lá na Declaração dos Direitos Humanos, já citada por aqui, no artigo 1, ela usa isso para a gente encerrar a nossa conversa, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso foi em 10 de dezembro de 1948, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso é evangelho puro, né? Isso é suco de evangelho. É, suco de evangelho. De fato, né? Enfim, a gente precisa, eu ia dizer, guardar o nosso preconceito na gaveta, mas na verdade a gente precisa jogar fora, né? Jogar fora. Jogar fora. Exato. Não Mas guardar em se ainda lugar não algum. consegue jogar fora, guarda para você. Pelo menos Não guarde para passe para você. fora, não. Exatamente. Belle, querida, meu amor, quais são as suas considerações finais? Eu gosto muito dessas nossas conversas, né? Esse papo realmente é muito sobre o preconceito, ele é muito denso. Não dá para a gente abordar tudo que nós gostaríamos, com certeza, porque cada um aqui já passou, né? Todos nós aqui, enfim, cada um na sua, né, na sua esfera, isso acontece com todos, ninguém é livre de um absurdo desse, né? E que as pessoas comecem e continuem a fortalecer esse pensamento de que é um absurdo, independente de que aspecto seja, né? E que a gente possa continuar a melhorar o nosso pensamento em relação a isso. A doutrina em si, que comece a buscar um pouquinho mais
desse tema, porque a gente vê que o conservadorismo ele ainda é muito forte, né? Isso aí eu falo em escala mundial. A gente está com um problema que já, na verdade, ele não é de agora, ele já existe, ele só está a se mostrar o que é importante para a gente poder saber lidar e com quem nós estamos lidando. E eu sempre agradeço aí as nossas conversas, porque é importante a gente trocar um pouquinho dessa, de cada experiência, da nossa opinião, enfim. E a Mauri, quais são as suas considerações finais? As minhas considerações finais a respeito assim, né? A declaração foi de 1948. O Livro dos Espíritos foi de 1800. 1857. Quase 100 anos depois que isso foi consolidado como lei, né? Olha o hiato aí dela. E realmente, a questão do preconceito, uma coisa que vai, vai sendo limada com a nossa evolução e com o tempo ela vai ser definitivamente com a nossa evolução sendo expulsa da nossa sociedade, né? Para que nós não tenhamos preconceitos, estereótipos e que não sejamos direcionados para discurso de ódio, de ódios e violência com os outros. Pois é, pois é. Bem, obrigado, né, a todos. Por aqui, vamos não tentar, né? Mais uma vez eu vou usar o nosso querido mestre Yoda. Ou você faz ou você não faz. Não tem essa história de tentar, porque dizer que tentou é a desculpa daquele que não quer se transformar de fato, né? Então não vamos tentar, vamos de fato jogar fora os nossos preconceitos, seja ele de que natureza for, né? E que nós possamos aplicar em 100% das nossas experiências. A gente precisa fazer isso a partir de ontem, tratar de fato todos com o sentimento de fraternidade, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como diz o Livro dos Espíritos, que todos nós somos iguais. Então nós devemos de fato tratar todas as pessoas como irmãos, sem exceção, sem exceção. No mais, agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que estão a nos ouvir e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.